Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal para refletir assuntos da mais absoluta relevância da nossa fé católica apostólica romana. A nossa aventura continua, não para, não pode parar. Hoje nós vamos abordar, como vocês sabem, desde quando a Eclésia ficou sob a minha responsabilidade, tem sido nosso propósito refletir aspectos da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo sempre orbitando em torno de Cristo. E o programa de hoje vai tratar de alguma coisa de Cristo. Todos os títulos de todos os programas até agora, alguma coisa de Cristo. E sabem qual é o título do programa de hoje? O sacerdócio de Cristo. Sacerdote. Um título que, do ponto de vista do levirato, Levi é o patriarca de uma das 12 tribos de Israel. Os levitas foram, por vontade de Deus, escolhidos para serem os homens dessa tribo, os sacerdotes, quando Israel está a caminho da Terra Prometida e quando se instala na Terra Prometida. São eles os responsáveis pelo culto, pelo oferecimento do sacrifício, etc. Esse título dado a nosso Senhor Jesus Cristo, em profecia, já aparece no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus não atribui para si, pelo menos implicitamente, explicitamente, o título de sacerdote. Mas ele realizou o sacerdócio. Ele é o sumo e eterno sacerdote. A profecia de um salmo, que nós vamos ver neste programa, ela demonstra isso e a carta aos Hebreus retoma essa afirmação do Salmo 109 e aqui está a teologia do sacerdócio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacerdócio de Cristo. Depois, nós vamos tratar do nosso sacerdócio. Participamos do único sacerdócio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para nós entendermos o sacerdócio de Jesus, é preciso que a gente volte no tempo e volte 1800 anos antes de Cristo. Por quê? Para nós entendermos em que sentido Jesus é sacerdote. Uma cena que é descrita no capítulo 14 do livro do Gênesis, que é crucial para nós, e ela vai ser retomada por um salmo, o Salmo 109, provavelmente 800 ou 900 anos depois desse episódio que vamos ler agora. Abraão vai ao encalço de Codorlaomer, que é um rei que levou os habitantes de Sodoma e Gomorra, onde morava Ló, seu sobrinho, ali para as proximidades de Damasco. O que é que Abraão faz? Abraão reúne um exército de 318 homens. E vai ao encalço, ele quer livrar o filho desta prisão. Ló foi, por assim dizer, sequestrado. Abraão, então, trava uma guerra com esse rei e vence. E quando volta para a sua terra, quando volta para a terra prometida, ele morou lá, mas não tomou posse da terra, a cidade de Hebrom, e ele então vai procurar um sacerdote. Vamos ler Gênesis 14, de 17 a 20, para a gente entender em que sentido Jesus é sacerdote. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomer e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Uma figura que não sabemos a origem dela. Quem foi seu pai, quem foi sua mãe, onde morava, só se diz que era rei de Salém. Salém é onde hoje é Jerusalém.
Era uma fortaleza dos jebuseus antes de Davi transformá-la naquela cidadela dele, a capital de Israel, da confederação das 12 tribos de Israel. Pois bem, Abraão acreditava em Deus, o verdadeiro Deus. O Deus dos judeus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas esse sacerdote exercia o ministério onde? Ele era rei e rei de Salém, onde hoje é Jerusalém. Mas não sabemos, depois desse episódio, qual foi o destino dele, como foram os seus últimos dias, não sabemos nada da sua morte. Muito bem, aqui está Abraão prestando homenagens a Deus por meio desse sacerdote, levou suas ofertas pão e vinho e pagou o dízimo de tudo. É a primeira vez na Bíblia que se fala da palavra dízimo. Muito bem. Então agora vamos avançar cerca de 800 ou 900 anos depois de Abraão, portanto depois de Melquisedeque. Salmo 109, versículo 4. Um salmo messiânico, um salmo profético a respeito do Messias. Escolhi apenas o versículo 4. Vamos a ele. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois bem, no tempo em que o salmo foi redigido, já havia uma tribo sacerdotal, a tribo dos levitas. A ordem dos levitas, uma ordem que era pautada na raça, na descendência. Os pais eram sacerdotes e os filhos do sexo masculino deviam ser sacerdotes e os netos deviam ser sacerdotes e os bisnetos também. Mas temos a morte, temos a sucessão, temos o sangue, temos então uma história, temos então uma genética humana. Mas o salmista fala a respeito do Messias, sacerdote para sempre. Ora, os levitas não eram sacerdotes para sempre. Aliás, no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, não havia mais, a não ser longínquamente, essa sucessão dos levitas. Sim, porque quando o povo foi para o cativeiro de Babilônia, o templo foi destruído. O culto foi suprimido ou foi supresso, mesma coisa. E aí, o sacerdócio levítico desapareceu. Mas essa profecia diz, tu és sacerdote para sempre. Ou seja, o sacerdócio que não acaba jamais, que perdura por toda a eternidade. Segundo a ordem de Melquisedeque, o que significa exatamente isso? Será preciso então agora pular do Salmo 109 para a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 10. Por quê? Porque nós temos uma profecia no Salmo 109 que vai ser retomada pelos cristãos, que vão enxergar no Salmo 109, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, uma profecia a respeito do sacerdócio de Cristo. Uma profecia sobre Cristo. Com a palavra, o autor da carta aos Hebreus. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, e uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é chamado explicitamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem dos levitas. Portanto, é correto você dizer, Jesus nunca foi sacerdote, mas a frase é ambígua. Atenção. É correto que você diga, Jesus nunca foi sacerdote, segundo a ordem levítica. Mas que Jesus foi sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque. Cuidado, cuidado aí. Cuidado, porque é importante a precisão, o rigor bíblico, o rigor teológico. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu ainda não respondi a pergunta que eu mesmo formulei. Por que a ordem de Melquisedeque? A mesma carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 3, vai dizer o que eu já disse ainda há pouco, eu já antecipei Hebreus 7, de 1 a 3. Essa figura que aparece do nada e desaparece para nunca mais aparecer. Ou seja, foi apenas uma presença pontual. Ninguém sabe nada do passado dele, como ninguém sabe nada depois do encontro dele com Abraão até a morte. Ora, isso é símbolo de quê? Isso recorda o quê? Isso é prefiguração de quê? Hebreus 7, de 1 a 3. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, é, conforme seu nome indica, primeiramente, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim. Comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pronto. Aqui está a primeira explicação. Para um hebreu, é inconcebível que uma pessoa não possa ser tipificada nos seus ancestrais. Uma pessoa que não tem pai, que não tem avô, que não tem uma história precedente, ela simplesmente não existe. Ou pelo menos não existe segundo as categorias humanas. E Deus? Deus é eterno. O que existe antes de Deus? Nada. O que existe depois dele, na sua divindade, na sua glória, no seu esplendor, na sua majestade? Nada. Antes de Deus, nada. Depois dele, nada. Ele é eterno. E o que é eterno? Não tem princípio, nem tem fim. Portanto, não tem antecedentes, nem tem descendentes. Deus é eterno. Ora, esse Melquisedeque é, portanto, símbolo, é, portanto, profecia, evoca Cristo Jesus. Tanto no seu nome, Rei de Justiça, Cristo é a nossa justiça, Rei da paz, Cristo é a nossa paz, segundo o apóstolo Paulo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, é a paz de Cristo que é dada para a igreja, a paz que é Ele mesmo, Cristo, nossa paz. Pois bem, tanto no nome, como também no contexto misterioso dessa figura que aparece do nada e depois desaparece. Lembra, portanto, a origem eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, agora nós já entendemos o que diz o Salmo 109, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, é Deus Pai fazendo uma promessa para o Filho. Tu és sacerdote para sempre. Isto é, tua missão, meu filho, na terra, será a missão de um sacerdote. Qual é o papel do sacerdote em todas as religiões? Ele faz o papel do mediador. Ele preside o culto e apresenta o sacrifício a Deus, representando o povo, para que Deus acolha o sacrifício e aplaque a sua ira por causa dos pecados dos homens, e assim o sangue derramado dos animais vai purificar os pecados do povo. E ele faz as vezes de Deus também perante o povo, porque ele é o representante de Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, portanto, faz as vezes de Deus diante dos homens, na qualidade de presidente do culto.
aquele que realiza o sacrifício, aquele que imola aquilo que o povo apresenta no altar, na ara, na pedra, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, e também faz as vezes do povo perante Deus. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto o verdadeiro Deus faz as vezes de Deus perante os homens. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 18, ele é a imagem visível do Deus invisível. Portanto, ele faz a ponte, isto é, ele é o pontífice. O pontífice é o que faz a ponte. O sacerdote está no meio, representante de Deus perante o povo e fazendo as vezes do povo perante Deus. Com o povo, ele está cercado de pecados. Por isso, oferece a Deus, com o povo, sacrifícios para reparar os seus pecados e os pecados do povo. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu estou também no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @DomJoséFalcãoOficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Siga também a Rede Século XXI, @Rede Século XXI. Eu espero você lá. Convido você a não sair daí. Depois desse breve intervalo, nós retomaremos o segundo bloco desse argumento fascinante, ainda retomando a carta aos Hebreus, e depois, talvez já no segundo bloco, trataremos do meu sacerdócio, do seu sacerdócio, isto é, em que sentido e como nós participamos do único sacerdócio de Cristo Jesus. Daqui a pouco a gente se vê. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Eclésia, se debruçando sobre o fascinante argumento do sacerdócio de Cristo. Cristo jamais foi sacerdote levita ou levítico. Do sacerdócio levítico, Jesus não tinha nenhum vínculo. Aliás, Jesus era da tribo de Judá. Os sacerdotes levitas da tribo de Levi. Jesus é o leão da tribo de Judá, não é o leão da tribo de Levi. Portanto, o sacerdócio levítico desapareceu. O sacerdócio levítico, ele pautado na genética, pautado nas gerações, pautado nessa lei disposta por Moisés. Todos os machos, todos os homens da tribo de Levi, os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, todos deviam ser sacerdotes. Ora, por que a linhagem? Por causa da morte. Mas o sacerdócio, segundo Melquisedeque, é um sacerdócio eterno. É um sacerdócio para sempre. Vimos no primeiro bloco o Salmo 109, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Já expliquei quem foi Melquisedeque, citando o livro do Gênesis, capítulo 14, citando o Salmo 109, citando Hebreus, capítulo 5, de 7 a 10, e Hebreus 7, de 1 a 3. Mas agora, nós precisamos ainda evocar a autoridade da carta aos Hebreus para compreender duas coisas. Primeiro, Cristo Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e também vítima. E também altar. No Antigo Testamento, o que é que nós temos? Três coisas separadas. Nós temos o sacerdote que realiza o sacrifício, nós temos a vítima, que é um animal irracional, puro, é verdade, mas distinto, não é a pessoa do sacerdote, e temos o altar. Ora, na Nova Aliança, nós temos essas três realidades numa única pessoa. Cristo sacerdote, Cristo altar e Cristo vítima, Cristo cordeiro. Vejam que beleza. Com a palavra, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 7, de 23 a 28.
Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porque a morte não permitia que permanecessem sempre. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive para sempre para interceder em seu favor. Tal é, com efeito, o pontífice que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos do povo. Por isso, pois isto o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo, enquanto a lei elevava ao sacerdócio homens sujeitos à fraqueza, o juramento que sucedeu à lei constitui o Filho, que é eternamente perfeito. Que beleza, que riqueza, que coisa substanciosa e substancial. Primeiro, a morte caracterizava o sacerdócio levítico. Por isso não podia ser sacerdote para sempre. No máximo, se ele atingia 18 anos, exercia o sacerdócio até morrer. Um dia, o sacerdócio daquela pessoa acabaria. Perduraria, é verdade, no seu filho, no seu neto, etc., mas não nele. Portanto, entre uma geração e a outra, temos a morte. Isso não é sacerdócio para sempre. A morte, ela põe um fim, pelo menos, a esse itinerário. Depois vai pegar aquele outro, vai ceifar a vida do filho, depois vai ceifar a vida do neto e assim por diante. Jesus não. Ele realizou o seu sacrifício e também o seu oferecimento da sua própria vida, ele como vítima, uma vez por todas, para sempre. Ora, então como explicar que a Igreja Católica celebra o santo sacrifício da missa todos os dias, se a carta aos Hebreus diz, não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios? O único sacrifício operado pela nossa salvação foi o sacrifício do Calvário. A missa não é um segundo sacrifício, não é uma substituição do sacrifício da cruz, nem uma simples representação. É uma presentificação, é uma perpetuação. Ou seja, Cristo Jesus realizou o sacrifício expiatório, oferecendo o seu corpo, sangue, alma e divindade, morrendo na cruz, uma única vez. A celebração da missa, por ordem dele, fazer isto em memória de mim, perpetua, torna presente em todos os altares o único e eterno sacrifício. Outro detalhe muito importante que eu gostaria de ressaltar nesse substancial texto é exatamente essa. O sacrifício realizado pelos levitas era um sacrifício, antes de tudo, pela reparação dos pecados do sacerdote. Cristo nunca cometeu pecado. O sacrifício de Jesus, portanto, não é por ele, mas é em nosso favor. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Não é derramado por mim. Jesus não cometeu pecado. Portanto, é um sacrifício expiatório em favor da salvação de todos os homens. Aqui, muito propriamente, a carta aos Hebreus o chama de santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus. No céu, Jesus realiza algum sacrifício? Não. No céu, Jesus é pontífice intercedendo. O sacrifício não tem razão no céu. O céu não é lugar de se matar o Filho de Deus. Isso acontece aqui na terra, quando a igreja celebra a Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo na terra, na pessoa dos seus sacerdotes, perpetua o único sacrifício que ele realizou no Calvário na celebração da Santa Missa.
mas ele é sacerdote para sempre. No céu, está pontificando por nós. Eu disse no primeiro bloco que o papel do sacerdote é fazer a ponte. Jesus no céu faz a ponte, vive a interceder por nós. Diz o versículo 25, vive para sempre para interceder em seu favor. Portanto, o pontífice que realizou uma vez por todas o seu sacrifício, no céu, vive a interceder. Na terra, por meio dos seus ministros, perpetua ele como sumo sacerdote, o único sacerdócio, o único sacrifício, perdão, que ele instituiu no Calvário. Ficou clara essa distinção? O único sacerdote no céu intercede, aqui na terra perpetua o único sacrifício que já foi operado e não será repetido, porque é o sacrifício uma vez por todas. Chegou a hora, então, de nós tratarmos agora das duas participações do único sacerdócio de Cristo. Propriamente falando, só ele é o sumo sacerdote. Só ele é o sacerdote por antonomasia. E, ao mesmo tempo, altar, qual é o altar do sacerdócio dele? O Calvário, a cruz. E a vítima? Ele mesmo. Quem é, então, o sacerdote, quem é o altar e quem é a vítima? No Novo Testamento, diferentemente do Antigo, onde o Antigo, o sacerdote é um levita, o altar é de pedra e a vítima é um animal irracional, no Novo Testamento, o sacerdote é Jesus. O altar é Jesus. Na cruz, o patíbulo da cruz, e a vítima é ele mesmo. Isso não existe no judaísmo, que o sacerdote seja ao mesmo tempo vítima e seja também altar. Pois ele, na sua bondade, quis que nós participássemos em graus diferentes desse único sacerdócio dele. Aliás, já no Antigo Testamento, o povo hebreu é chamado de reino de sacerdotes. Expressão que volta a aparecer no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, de 9 a 10, e também na 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Vão aparecer aí, dois parágrafos do Catecismo da Igreja Católica que explicam, no meu juízo, de forma perfeita, esse sacerdócio. Você é batizado? Você é sacerdote. Não apenas os sacerdotes que receberam o sacramento da ordem no grau do presbiterato e no grau do episcopado. Vamos então a essa distinção, para que fique bem claro que todo o povo de Deus, assinalado pelo sangue de Cristo, na força do Espírito, recebeu o sacerdócio real, o sacerdócio comum a todos os batizados. E Cristo quis que os varões batizados, dentre esses do povo de Deus, assinalados, marcados, renovados pelo seu sangue, introduzidos no seu corpo, santificados pelo Espírito Santo, recebessem um sacramento, o sacramento da ordem, o sacerdócio ministerial ou ordenado. Com a palavra, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1546. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da Igreja um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual, segundo sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. E pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para ser um sacerdócio santo. Olha que bonito. Todos os batizados são sacerdotes, detentores do sacerdócio real, o sacerdócio oriundo do batismo, o sacerdócio conferido por Cristo Jesus, pelo simples fato de sermos batizados. E como é que uma pessoa batizada, ela exerce esse sacerdócio?
Ora, para exercer o sacerdócio, é preciso que haja um sacerdote, um altar e uma vítima. Qual é o altar da sua vida? Diga, minha senhora. É o patíbulo do seu trabalho, da sua casa, do seu sofrimento, do seu sacerdócio no matrimônio. O seu matrimônio é um altar. Suas dores, suas angústias, suas aflições são exatamente o altar onde você apresenta o quê? Quem é a vítima? A vítima não é você. A vítima é Cristo Jesus. Eu te ofereço, ó Pai, no meu sofrimento, na minha vida, nas minhas dores, nas minhas angústias, o sacrifício de Jesus, pedindo que tu acolhas, ó Pai, o sofrimento dele, as lágrimas dele, as angústias dele, e o seu sangue precioso me purifique e me fortaleça. Me dê, de fato, neste altar, onde eu apresento com Cristo Jesus, com o sofrimento dele, toda a minha dor, toda a minha amargura. Vejamos na hora da elevação. O sacerdote levanta o corpo de Cristo. Ó meu Deus, eu te adoro e te apresento neste cálice, nesta patena, minhas dores, minhas aflições, meus sofrimentos e minhas angústias, meu esposo, minha esposa, a minha saúde debilitada, a conversão daquela pessoa que eu peço. Tudo eu te apresento, Senhor, nesta patena. Aqui está o exercício muito bonito do seu sacerdócio como batizado, como filho de Deus, santificado pela força do Espírito Santo. Continuamente você pode apresentar no patíbulo da cruz, pode apresentar no altar de Cristo Jesus, na missa, mas também espiritualmente suas aflições. Tudo aquilo que você tem, que você quer, que você deseja, o que falta na sua vida. Segundo parágrafo, 1547. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem cada qual a seu modo do único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja. Por isso, é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Aqueles que recebem esse sacramento, recebem o sacramento para agir na pessoa de Cristo cabeça. Cristo mesmo age por meio deles, de sorte que eles podem dizer, sobretudo na celebração da Eucaristia, na celebração do sacramento da penitência e na celebração do sacramento da unção dos enfermos, já não sou eu quem perdoa, já não sou eu quem consagra, é Cristo mesmo quem consagra por meu intermédio. Eu gostaria de lembrar a você de mandar as perguntas no meu Instagram e que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Falando em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Está terminando o nosso segundo bloco. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo e último intervalo. Está começando o nosso terceiro e último bloco, o programa Eclésia, se debruçando sobre o argumento do sacerdócio de Cristo. Esse bloco vai ser apenas para responder às perguntas que, como vocês já sabem, chegam aqui de supetão. Eu só sei na hora em que elas são colocadas no teleprompter, ainda não sei quais serão colocadas,
e, portanto, é a queima-roupa e é um desafio para mim exatamente responder dessa forma. Mas eu prefiro que seja assim, para que seja uma novidade, não só para vocês, mas para mim. Eu quero, antes de tudo, agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é o grande responsável por este programa estar no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos, pela TV e pela internet, para todo o mundo, este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Segundo o Padre Eduardo, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. Frase que ele gosta muito de repetir. Agora, vamos às perguntas. Então, vai começar aqui a saraivada de tiros a queima-roupa na minha pessoa. Primeira pergunta. Qual é a diferença do sacerdócio de Cristo e o nosso sacerdócio ministerial? Bem, eu acho que a pessoa que formulou essa pergunta, ela não estava no segundo bloco, e eu vou repetir. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio por excelência. Nós participamos do único sacerdócio de Cristo. Portanto, o nosso sacerdócio, o sacerdócio dos batizados, que é o sacerdócio real, o sacerdócio batismal, o sacerdócio comum de todos os fiéis, faz com que todos os batizados participem do sacerdócio de Cristo como? Repito, o parágrafo 1546, lido no segundo bloco, parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Cristo é o único mediador, o único sacerdote. E ele fez de todos os batizados um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. Quando somos batizados, somos configurados no corpo de Cristo, na alma de Cristo, na Igreja de Cristo, e assim nos tornamos coparticipantes desse único sacerdócio. Continua o parágrafo 1546. Os fiéis exercem o seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual segundo a própria vocação, ou seja, casados, sacerdotes, religiosos, não casados, cada um na sua própria condição de vida, na missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei. O papel do sacerdote é oferecer sacrifício. Eu já disse. Quais os sacrifícios que nós oferecemos com o único sacrifício de Cristo? Nossas dores, nossas aflições, nossas dificuldades, nossos anseios, nossos medos, nossas vitórias, nossos fracassos, nossas conquistas, sempre oferecendo ao Pai com o único sacrifício de Cristo, para que Ele acolha e faça da nossa vida verdadeiramente um holocausto, um sacrifício. Eu me imolo, eu me entrego, eu me ofereço a Ti, ó Pai, com o único sacrifício de Cristo, imolando-me com Ele, junto dEle, exatamente como dizemos na missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Pronto, aqui está o sacerdócio real. O sacerdócio ministerial, eu acho que já expliquei no final do primeiro bloco, mas gostaria de evocar aqui exatamente a definição do sacramento da ordem dada pelo cânon 1008 do Código de Direito Canônico. Por divina instituição, graças ao sacramento da ordem, alguns entre os fiéis, pelo caráter indelével com que são assinalados, são constituídos ministros sagrados, isto é, consagrados e delegados, para que, personificando Cristo, cabeça, cada qual no seu respectivo grau, diácono, sacerdote e bispo, apacentem o povo de Deus
desempenhando a tarefa de ensinar, de santificar e de governar. Aqui, esses ordenados, esses participantes do sacramento da ordem, esses detentores do sacerdócio ministerial ou ordenado, eles agem na pessoa de Cristo cabeça. Cada um no seu grau, quando realizam as três funções de Cristo. A função de santificar os sacramentos e sacramentais, a função de governar o munus, de apacentar o rebanho, e a função de ensinar. O Cristo mestre, ensino. O Cristo sacerdote, a santificação. O Cristo pastor, o munus de governo. Próxima pergunta. Quando leigos batizam alguém que está em perigo de morte, como uma criança recém-nascida na UTI, é um exemplo como exercemos nosso sacerdócio? Sem dúvida. Aliás, para a validade do sacramento do batismo em perigo de morte, em risco de morte, em caso de necessidade, até uma pessoa não cristã, até um pagão, batiza validamente, desde que batize com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele tenha a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza. Porque quem batiza não é a pessoa, é o próprio Cristo. Portanto, o leigo, quando batiza nessa circunstância, está exercendo, sim, o seu sacerdócio real, o seu sacerdócio comum. Ele faz, às vezes, age em nome de Cristo e, colocando água no corpo da criança, em alguma parte, pronunciando essas palavras, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza validamente e, portanto, é uma expressão solene, eu diria, do sacerdócio comum, do sacerdócio do batismo, do sacerdócio que é comum a todos os batizados. Quanto aos padres, eles recebem algo do sacerdócio no chamado à vocação, ou essa graça se dá somente na ordenação? Bem, se ele é batizado, já tem o sacerdócio real, já tem o sacerdócio que é comum de todos os fiéis. Ele só recebe o sacerdócio ordenado quando ele é ordenado no grau do diaconato, que para a liceidade para a recepção do sacramento da ordem no grau do presbiterato, ele é exigido antes. Então, enquanto ele não é ordenado diácono, o que ele tem, o que ele exerce é o sacerdócio real. Distinga-se, sacerdócio real, comum de todos os fiéis, tem relação com o sacramento do batismo. Sacerdócio ministerial ou ordenado. Ordenado, me agrada mais ainda o ordenado. Sim, porque o batismo nos dá ministérios. Ministro da Eucaristia, ministro da palavra, ministro da catequese, etc. Eu particularmente prefiro, para distinguir os dois sacerdócio, batismo, sacerdócio real, sacerdócio comum de todos os fiéis. O sacerdócio que é conferido pela Igreja no sacramento da ordem, sacerdócio ordenado. Eu gosto dessa nomenclatura, gosto mais dessa nomenclatura para evitar a ambiguidade, porque, num certo sentido, o sacramento o sacerdócio batismal não deixa de ser ministerial, porque tem vários ministérios que os leigos recebem que não são ministérios conferidos a pessoas ordenadas in sacris. Vamos à próxima pergunta. O sacerdócio de cada batizado deve ser vivido em seus estados de vida. Como a pessoa pode atingir uma excelência na prática desse sacerdócio? Bem, a excelência de qualquer realidade no âmbito da igreja é exatamente essa de Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz Jesus: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui está a excelência, perfeição. É verdade que, enquanto estamos a caminho, nós sempre
temos a possibilidade de quedas, de fragilidades, de sucumbir diante das tentações, de cair ou decair ou recair em pecado. Por isso, essa busca da perfeição só vai atingir a perfeição quando deixarmos esta vida. Portanto, é uma perfeição a caminho. E nesse sentido, eu evoco Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. A santidade, ela está sempre em aclive. Ela deve tender sempre para o alto, corações ao alto. A perfeição deve buscar sempre a superação das nossas limitações, com a graça de Deus, sempre para frente, sempre crescendo. Se eu oro hoje, devo e posso e devo orar mais e melhor, mais intensamente, mais piedosamente amanhã e depois, enfim. Se Deus me deu um talento, esse talento deve ser aperfeiçoado, deve crescer, deve ser produzido, deve redundar em mais talentos, a parábola dos talentos que devem ser multiplicados. A humildade pode crescer, a fé pode se tornar mais sólida, a esperança mais ousada, mais consolidada, a caridade mais sincera, mais abundante, mais abrangente, enfim. Isso é um exercício que recai, é um dever que recai para todos nós, os batizados. A vocação universal, que é própria do sacerdócio real, é a vocação à santidade. É verdade que o sacerdócio ministerial, os demais estados de vida, todos eles têm especificidades para serem consideradas na busca à santidade. O sacerdote que reza mais, o sacerdote que prega mais e melhor, o sacerdote que é mais pastor amanhã do que será amanhã do que hoje. Enfim, todas as graças próprias de cada sacramento, de cada estado de vida, podem crescer com a ajuda do Espírito Santo. Os padres que abandonam o sacerdócio, próxima pergunta, os padres que abandonam o sacerdócio perdem essa graça quando deixam o ministério? O sacramento da ordem, como o sacramento do batismo e o sacramento da crisma, imprime caráter. É um sinal indelével, ou seja, que não se apaga. Por isso, esses três sacramentos não podem ser reiterados, não podem ser repetidos. Portanto, batizado para sempre. No céu ou no inferno, ele continuará batizado. Crisma. Só é crismada a pessoa uma única vez. Portanto, crismado, seja no céu, seja no inferno. Ordenado, diácono, padre ou bispo. Só se recebe esse sacramento uma única vez. No céu ou no inferno, é diácono para sempre, é sacerdote para sempre, é bispo para sempre, padre para sempre, bispo para sempre. A graça do sacramento que imprimiu caráter na pessoa não se perde jamais. O que se perde é a condição clerical, o estado clerical, com todos os direitos e deveres inerentes ao exercício do ministério sagrado. Isso é a igreja quem dá. Se a igreja dá, a igreja tira. Mas a igreja tira aquilo que ela dá. Mas aquilo que foi dado na ordenação não foi a igreja quem deu. Foi Deus Todo-Poderoso quem ordenou para sempre diácono, padre e bispo. Portanto, ele é para sempre diácono para sempre, padre para sempre, bispo para sempre. Acabou? Acabou? Então estamos a 1 minuto e 52 segundos. Eu quero agradecer a você pela sua audiência. Nós já mudamos da terça-feira à noite para o sábado pela manhã. Gostaria muito que você se adequasse, quanto possível, que você esteja diante do televisor sintonizado na rede Século XXI, com seu celular, com seu televisor, com seu computador, assistindo ao programa. Todavia, se você não tiver condições de sábado, das 10 às 11 da manhã, das 10 às 11 da manhã, está sintonizado, você pode assistir depois. Basta sintonizar o portal, acessar o portal da Rede Século XXI
e você vai encontrar também no meu canal, no YouTube, o vídeo para assistir. E, por favor, replique e espalhe apenas para o mundo todo. Eu vou rezar por você, quero render graças a Deus por mais um sábado, por mais uma semana que está terminando com este último dia da semana e desejar a você uma semana abençoada, um domingo, dia do Senhor cheio de graças, cheio de dádivas. Quero compartilhar com você que estou também no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial. Aceite a minha bênção, aceite o meu abraço, não esqueça. Toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30 da noite, eu e o Frei Gilson temos um programa. O programa é Força de Deus, o estudo com a Palavra de Deus. Toda noite temos, na Rede Século XXI, o programa Igreja Militante. Domingo, das 5 às 5h30 da tarde, nós temos o programa Luz da Vida. Um grande abraço, até o próximo domingo, sábado, se Deus quiser.